Olá, estamos iniciando um novo módulo, o módulo de módulo, aonde você tem a definição básica do módulo a partir de quê? De uma noção bem intuitiva do que seria valor absoluto de um número. Então chamamos de valor absoluto do número, na prática, como o número sem a qualidade do sinal, simplesmente sem o sinal. Então se eu peço que você encontre o módulo de 7, a resposta do módulo de 7 é o número 7. O número 7 sem o sinal. O módulo de menos 4 é 4. É o número 4 sem o sinal. É o valor absoluto do número menos 4. Qual é o módulo de menos 3? É 3. Qual é o módulo de 1? É 1. Repara que, em termos práticos, quando o número que estiver dentro desses dois pauzinhos, portanto, dentro desse módulo, quando esse número for positivo, o número que eu ponho depois do igual é exatamente o mesmo número que se encontra dentro dos dois pauzinhos. Ao passo que, quando o número que estiver dentro do módulo for negativo, eu escrevo o oposto dele. Então, repara, quando eu tenho um número negativo dentro do módulo, o que eu faço? Ponho o oposto do número como resposta, e quando o número for positivo, a resposta é exatamente o número que está dentro do módulo. Eu posso transformar isso numa generalização, numa coisa generalizada, num padrão. Então repara, o módulo de x, ele vai ser exatamente o número que está dentro do módulo, portanto x, se esse valor x for um valor positivo, ou até mesmo nulo. Ao passo que ele vai ser o oposto do que está dentro do módulo, e o oposto que está dentro do módulo é menos x, se esse valor de x ele for negativo. Essa é a definição mais complexa, mais sofisticada possível do que seria módulo do número. Uma versão um pouco mais prática, mais interessante, é que o módulo de um número nada mais é do que seu valor absoluto, portanto o seu valor sem o sinal negativo ou positivo, somente o valor, o termo. Ok? Agora, a gente tem aqui uma observação, uma definição muito interessante do que seria módulo também. A gente poderia afirmar que o módulo ele é exatamente igual à raiz quadrada de x ao quadrado. Ou seja, eu posso afirmar que a raiz quadrada de um número ao quadrado vai dar tanto ele positivo quanto ele negativo. Portanto, as duas respostas estariam englobadas no módulo desse número. Ok? Bom, a consequência direta dessa situação é a resolução de equações quadráticas. Por exemplo, se eu digo que x ao quadrado é igual a 4, se eu afirmo que existe um número ao quadrado em que sua resposta é 4 e eu pergunto que número é esse, a ideia é que você, para resolver isso, você imagina, você nem escreve isso, mas você imagina tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Só que você sabe que se você faz essa operação de um lado, você é obrigado a fazer a mesma operação do outro. Então isso vai ser igual a raiz quadrada do 4. Bom, pela definição de módulo, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, e sim módulo de x. E a raiz do 4 é 2. Logo, o valor de x que satisfaz a condição módulo de x igual a 2 é ou o x ser 2 ou o x ser menos 2. Por quê? Porque módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também é 2. Por isso que quando você responde a equação x² igual a 4, você dá como duas soluções possíveis, x igual a 2 e x igual a menos 2. O fato do x ser 2 ou menos 2 não é por conta da raiz de 4 ser 2 ou menos 2, e sim pelo fato da raiz quadrada de x ao quadrado ser módulo de x. O módulo de x sendo 2, aí sim você tem duas hipóteses, ou 2 ou menos 2. Então lembre-se, raiz quadrada de 9 tem como resposta, uma única resposta, o 3. No entanto, um valor de x que elevado ao quadrado dê 9, existem dois valores que determinam essa igualdade. Por quê?
Porque quando eu tiro a raiz quadrada tanto de um membro quanto de outro, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Raiz quadrada do 9, acabamos de afirmar que é 3. Para resolver essa equação, então temos duas hipóteses. Ou o x é 3, ou o x é menos 3. Lembra que módulo de 3 é 3, módulo de menos 3 também é 3. Portanto, para essa equação de segundo grau, nada mais justo do que duas respostas. Para outra equação de segundo grau também, nada mais justo do que as duas respostas. Portanto, nessa primeira parte, nós trabalhamos com a noção intuitiva do que é um módulo, trabalhamos com uma versão um pouco mais sofisticada teórica, trabalhando com a definição de módulo. Depois nós entramos com um detalhe, lembrando que a raiz quadrada de um número quadrático é módulo de x, e exemplificamos essa definição na resolução de equações de segundo grau, como essas que foram apresentadas aqui no quadro. Portanto, nessa primeira parte, a ideia era trabalhar com a definição do que é módulo de um número.